Amém. Shalom, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. E vamos passear um pouco pela Bíblia, porque eu vou trazer alguns pontos e cada um tem um exemplo. Mas o primeiro, antes de tudo isso, é por que é importante ouvirmos a voz de Deus. E logo no comecinho da Bíblia nós já temos essa relação. Deus cria o homem e busca um relacionamento com ele. E hoje a gente vive numa sociedade que a gente é tratado como animal, né? Nós temos um instinto animal, nós somos uma categoria de animal. E embora nós podemos realmente ter alguma dessas características, uma que nós não temos é o instinto. As pessoas falam, não, ele só reagiu por instinto, mas isso não é instinto. O que acontece com um cavalo quando ele nasce? Ele já sai andando, isso é instinto, ele sabe sair andando. Um cachorro, você tira logo, assim que ele foi parido, você consegue alimentar o cachorro com uma madeira e ele vai ser um cachorro. Ele não vai virar outro animal, ele sabe ser um cachorro. Os pássaros nascem, já sabem, já têm o senso migratório, já conseguem fazer. Agora o ser humano não. Se a criança cresce numa casa onde é pouca conversa, a criança não vai saber falar. A gente até extrapolar, falar que nem o exemplo de Mowgli, que uma criança que sobreviveu na mata, a criança não vai aprender a andar. Então, nós precisamos de alguma coisa que vem fora de nós. Nós não temos essa natureza, essa característica dentro de nós mesmos. E foi assim que Deus criou. Vamos ler Gênesis 3, 1 ao 11. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e sua mulher ouviram Deus caminhando pelo jardim e esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Então Deus pergunta a Adão quem ele estava ouvindo. Porque quem Adão ouviu definiu a identidade de quem ele era. Então, um dos pontos que eu venho trazer para a gente se atentar a ouvir a voz de Deus é: Deus não vai contradizer a sua palavra. Para quem está anotando, esse é o primeiro ponto. Então, é importante nós conhecermos as Escrituras, nós lermos a Bíblia, para entender o que Deus está trazendo, o que Deus já fez e o que Deus vai fazer. Para que a gente não se envolva em situações que não são ordens de Deus. Então, se você, agora um caso extremo, se você não sabe que a Bíblia diz não matarás, e você fala, Deus me falou para matar tal pessoa. Não vai acontecer isso, porque Deus não vai contradizer o que já está escrito em sua palavra. Em Números 3,19 diz, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Então, o primeiro passo para a gente aprender a ouvir a voz de Deus, é conhecer a sua palavra. O segundo ponto é termos uma vida de oração. Se a gente vai lendo os evangelhos, alguém aqui já assistiu a série The Chosen? Tem acompanhado algum episódio? Ele é legal que traz algumas ilustrações assim, e a gente vê algumas situações que a gente só imaginava na Bíblia, a gente consegue visualizar melhor ali, né?
E é muito interessante que aí Jesus faz um monte de milagre, faz não sei o quê, e aí Jesus se retira para orar. Os discípulos estão procurando, não, mas a gente queria ouvir, queria ver Jesus fazendo, não sei o quê. E onde está Jesus? Eles acordam, Jesus já está orando. Então, Jesus ele tinha uma vida de oração contínua na presença de Deus. É ali que ele falava com Deus, ele entregava os seus anseios, e Deus falava com ele. E quando os discípulos, vamos abrir lá em Mateus 6:5, os discípulos perguntam para ele como devem orar. 6:5. Que é onde está a oração do Pai Nosso. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que suas orações serão respondidas, porque repetiram várias vezes. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que interessante, Jesus manda você ir segredo, sozinho, para o seu quarto, e como você começa a oração? Pai Nosso. Então é para você ir em segredo, mas você precisa orar pelo coletivo, você precisa ter um direcionamento, ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando no seu corpo, o que Jesus está trabalhando com a igreja, o que Deus está trabalhando com seus servos. Amém? O terceiro passo, conheça a si mesmo. Provérbios 4:23 diz assim: acima de todas as coisas, guarda o teu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Vamos abrir em Jeremias 17. Do 9 ao 10. Fala assim: o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Então, Jeremias fala que o coração humano, ele tende ao mal. E Provérbios está falando, observa, guarda a respeito disso, guarda os seus caminhos. Então, infelizmente, nós somos muito influenciados pelo nosso coração. Então, isso é um dos pontos que Jesus fala para orar pelo coletivo. Porque se a gente ficar orando, buscando só a nossa opinião, só o que a gente quer fazer, a gente perde de vista o que o Senhor já está fazendo na vida da igreja e na nossa vida. Então, quando nós buscamos a nossa própria vontade, é muito fácil nós nos enganarmos. É fácil nós perdermos o rumo, perdermos o alvo. E isso a gente pode ver lá em Romanos, quando Paulo fala que Deus entregou as pessoas aos desejos do seu próprio coração. Então, Deus para de falar com algumas pessoas porque as pessoas ficam pensando só nele mesmo, nas próprias vontades, nos seus próprios anseios. E isso, infelizmente ou felizmente, contrapõe algumas formas populares que a gente acaba achando que acontece, como, por exemplo, eu sinto paz no coração, então essa vontade é de Deus. Não diz respeito só a mim, mas ao que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer. Então, se a gente tem buscado e orado só o que tem dentro do nosso coração, é muito fácil a gente interpretar a resposta de Deus como aquilo que a gente queria ouvir. Um outro exemplo é Davi, quando ele ia sair à guerra, o que ele fazia? Senhor, devo ir contra os meus inimigos?
Deus respondia: sim. Mas o Senhor os entregará na minha mão? Sim. Então, aí ele ia. Por quê? Porque ele era um homem de guerra, ele era rei de Israel. Então, ele já sabia, o desejo do coração dele era acabar com os inimigos. Era ter paz nas suas fronteiras. Então, quando ele ora e Deus responde afirmativamente, ele tem o cuidado de verificar se aquilo é aquilo mesmo. Mas o Senhor os entregará em minha mão? Eu vou derrotá-los? Então, esse é um ponto. Nós temos que conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas vontades, para que nós não interpretemos a voz de Deus erroneamente. E como nós podemos fazer isso? É tendo comunhão. Em Provérbios 11:14, diz assim: não havendo o conselhos dos sábios, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há segurança. Então, como você garante que não é a sua vontade? É conversando com outras pessoas. E conversando com pessoas que pensam diferente de você. Tem uma ideia, eu não sei se é verdade isso, mas eu já vi falando, mas faz muito sentido. É assim, se há uma reunião e tem 10 pessoas, e 9 delas concordaram, é obrigação da 10ª discordar. Trazer um contraponto, trazer uma forma diferente, para todo mundo não ser levado pela mesma emoção, pelos mesmos sentimentos. E isso é interessante porque, olha para sua mão, todo mundo olha para sua mão. Um dedo do lado do outro, eles são iguais ou são semelhantes? São semelhantes. Onde está o dedo igual? Está na outra mão. Então, a pessoa que está muito próxima a você, às vezes, não deveria estar tão próxima. Você tem que buscar conselho com diferente. Você tem que buscar conselho com pessoas que pensam, têm uma história de vida diferente com vocês. A gente vê muito isso, quem fala, tem que sair da sua bolha. Nada mais é do que a palavra de Deus. Por que algumas coisas do mundo fazem sentido? Porque está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a palavra de Deus. É só por isso que lá fora faz sentido. Porque o princípio é verdadeiro. Então, na multidão de conselhos, há segurança. Algumas versões dizem há sabedoria. Então, olha quem Jesus trouxe para ser seus discípulos. Um ex-zelote, que era um terrorista, que era para derrotar o Império Romano, e um cobrador de impostos, uma pessoa que tinha se vendido para oprimir o próprio povo. E Jesus chama os dois para ser discípulos. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós temos a tendência, que é o próximo passo, de se isolar. Não se isole. O isolamento nos faz interpretar mal a situação e nos faz achar que somos mais do que realmente somos. Vamos abrir em 1 Reis 19. É a partir do verso 9. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo e derrubaram teus altares e mataram todos os seus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar.
Então o Senhor disse: volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja a Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Asaf, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, a gente vê uma situação aqui muito curiosa. Elias tinha acabado de fazer um desafio público entre Deus e Baal. Deus ganha esse desafio, ele manda fogo do céu, consome os altares. Elias mata todos os profetas de Baal e foge. Então, ele foge de medo. Por quê? Porque Jezabel buscou matá-lo. Elias podia ter achado que Deus estava no fogo, que ele estava no terremoto, que ele estava no vento, mas não, Deus estava no sussurro. O isolamento fez Elias interpretar mal o que iria acontecer. E ele questiona a decisão de Deus. A resposta que Elias dá para Deus é como se Deus tivesse perdido. Só sobrou eu. Eu matei os profetas, só sobrou eu, e agora buscam me matar. E Deus fala: o que você faz aqui, Elias? E eu simplesmente amo a resposta que Deus dá para Elias. Que Elias normalmente fala: eu fiz tudo isso, e agora me procuram me matar. E Deus fala: então, você volta, todo o caminho que você veio até aqui, você faz ele de volta, você vai ungir o homem que vai matar as pessoas que você está com medo, você vai ungir outra pessoa no seu lugar, porque você pensa que o seu trabalho terminou, mas não terminou, você tem coisa para fazer. E, além de tudo, você não é o único. Ele fala 2 vezes: só eu sobrei, agora procuro me matar. Não, mas você não é o único, tem 7.000 ainda que eu separei para mim. Então, a situação que Elias se colocou, porque ele fugiu, ele interpretou mal a situação e se achou mais do que era. Então, humildade e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, o próximo pato. Canja de pato eu nunca comi. Esteja pronto para mudar de opinião. Vamos abrir em Jonas. A Bíblia, isso é importante complemento do primeiro passo, né? Ler a Bíblia, porque a Bíblia tem exemplo de tudo. Toda situação que você estiver passando, você pode ler que Deus vai falar com você através da palavra dele. E o texto que a gente vai ler, é importante ver como nós somos fáceis de nos apegar às nossas próprias opiniões. Vamos lá, Jonas 1. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Então, ali, às vezes a gente bate o olho assim, de Nínive foi para Tarsis. A gente tem que ter uma imagem realmente como essa. Se você pensar ali na Europa, Nínive está ali no Iraque, ali no Oriente Médio. Tarsis era ali provavelmente na Espanha. Então, ele foi para o sentido contrário. Não é que ele foi para uma região próxima, ele vai deliberadamente no sentido contrário. É como se ele estivesse dizendo: nem sem querer eu quero cumprir essa vontade de Deus. Não quero correr o risco de fazer alguma coisa que isso vai se cumprir. Então, ele age contra Deus, de propósito. Vamos continuar o verso 4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que socorressem e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessa?
levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele não prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa desse homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros o pegaram Jonas e lançaram no mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. É curioso quando a gente vê essa passagem, que não foram os tripulantes que juntaram contra Jonas, pegaram ele e jogaram no mar. Quem dá a ideia de ser jogado no mar é Jonas. Por que Jonas não falou, não, vamos para sentido terra, não faz sentido dar meia volta, vamos voltar para onde te veio, porque eu estou indo contra a vontade do Senhor. Ele fala, não, me joguem no mar. Então, novamente ele se coloca contra o Senhor. Não, agora eu não consigo ir até onde eu queria, eu vou até morrer, mas a vontade não vai se cumprir. Eu não vou ir pregar em Nínive. Eu não vou. E aí, um peixe engole Jonas, ele fica lá 3 dias e 3 noites. Cabra é ruim, né? Precisa ficar 3 dias e 3 noites dentro do peixe para poder orar ao Senhor. E quando ele ora, é engraçado porque é o capítulo 2 que a gente não vai ler, mas ele ora quase se... o sentimento dele não é de eu fiz agir contra a vontade do Senhor. É um sentimento de lamento, de como agora eu não estou nem morto nem vivo, eu estou na terra dos mortos, mas o Senhor me ouviu. Então, ainda a vontade dele não se cumpriu. E ele pede perdão ao Senhor, e Senhor, o Deus faz o peixe vomitar Jonas na praia. E o interessante é que Nínive não tem mar. Às vezes a gente não tem noção de onde fica geograficamente, a gente acha que o peixe foi lá e vomitou Jonas em Nínive, ali na praia de Nínive. Não, ele vomitou da onde ele estava. Então ele teve que voltar todo o caminho que ele fez, até o ponto zero. Isso diz sobre a nossa opinião. Às vezes a gente está indo num caminho que o suficiente não é simplesmente mudar de direção. Às vezes nós temos que refazer todo o caminho, voltar a estaca zero. Então, tem um exemplo muito legal de Lewis, que ele fala assim, imagina uma montanha grande, você está no topo da montanha e lá de baixo você consegue ver a sua cidade, a sua vila lá embaixo. E tem outra pessoa do seu lado, que ela também vai para aquela cidade e ela começa a fazer o caminho. O caminho vai circundando toda a montanha várias vezes até chegar na cidade. A uma certa altura, quando você está lá no topo e a pessoa está lá na metade do caminho, do lado oposto da colina, quem está mais perto de distância é você, lá em cima. Mas você não vai pular lá de cima. Mas, por percorrer o caminho, quem está mais perto é a pessoa, mesmo que geograficamente mais longe. Então, se estamos no caminho errado, quanto mais cedo voltamos atrás, melhor.
Tem até um exemplo lá da Esté e da minha mãe, que eles estavam indo, andando, não sei para onde estavam indo, mas estavam andando, aí começaram a ver placa, Rio de Janeiro. Falando, aqui não é. Então, elas tinham duas opções, ou continuar, né, porque a Terra é redonda, e continuar para dar a volta, ou fazer meia volta. O caminho demorou muito mais, mas agora elas iam chegar. Então, quanto mais cedo a gente entende isso e desfazemos o caminho que fizemos até agora, mais cedo nós vamos conseguir fazer a vontade do Senhor. E aí, finalmente, Jonas chega em Nínive e ele vai e prega. Então, muito engraçado, gente. Eu fico rindo, às vezes, sozinho. Não preciso de muito, né? Eu fico rindo sozinho. Porque eu estou aqui uma semana preparando essa palavra. E eu vou pregar, 20 minutos. Agora, olha a pregação de Jonas. Jonas 3:4. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele não fala se arrependam. Essa foi a pregação de Jonas. A gente vê ali, o texto de Lamentações, de Jeremias, é um livro dele se arrependendo, ele pregando. Os profetas aqui, são vários textos deles falando aos reis, falando ao povo. Jonas fez uma pregação aqui muito com má vontade. Vai destruir. Não falou o que as pessoas tinham que fazer. Vai destruir. Ele passou 40 dias andando na cidade e falou: o Senhor vai destruir aqui em 40 dias. O Senhor vai destruir aqui em 39 dias. O Senhor vai destruir em... Foi isso o trabalho de Jonas. Então, a obra de Deus vai se cumprir, independente de nós. Mas Jesus chama ao arrependimento, Jesus chama à comunhão, para que nós sejamos participantes da sua glória, sejamos participantes da sua vida. Amém? E vamos continuar lendo agora a partir do 3:10. Quando Deus viu o que fizeram, como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que você faria, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabias que é um Deus misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Olha a bronca que Jonas está dando para Deus. Você é cheio de amor. Está pronto para voltar e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele se sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo, ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para ela crescer. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? Então, quão longe nós estamos dispostos a ir para manter a nossa opinião? Quão longe a gente está fazendo questão de que a nossa opinião seja ouvida e seja obedecida por Deus? Convido a se colocar em pé. Que Deus nos ajude a
entender nossos caminhos, a entender o que nós estamos ouvindo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, querido Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor Deus. Nós reconhecemos que nossa vontade, Senhor, muitas vezes fala mais alto ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a distinguir entre o certo e o errado, a distinguir entre Sua voz e a voz que ouvimos por aí, Senhor. Que a Sua voz falando conosco ajude-nos a perceber a identidade que nós temos em Ti, Senhor. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade. Que a nossa opinião, que a nossa vontade não seja um empecilho para o cumprimento da Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a não agirmos como opositores ao Senhor, como adversários, mas ajuda-nos a ser participantes da Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a sermos participantes no Teu corpo, Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém.